Leitura da Palavra de Deus que se encontra no livro de Efésios, capítulo 2. Eu vou ler aqui essa passagem maravilhosa que diz assim: Ele, falando de Jesus Cristo, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, ambos, quem? Do judeu e do gentil, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade entre nós e Deus, feita por meio do pecado, aboliu, revogou na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, que é a igreja, por intermédio da cruz, destruindo por ela, a cruz, a inimizade entre Deus e os homens, que foi feita por meio do pecado. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Quero chamar a atenção para este versículo, que diz assim, o versículo 19 e 20. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, essa edificação, essa regeneração da humanidade em Cristo Jesus, ela é feita por meio da graça de Deus. Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para que pagasse por uma grande dívida
que a humanidade tinha com ele. E o Senhor Jesus pagou essa grande dívida. Nenhuma outra pessoa, nenhum outro homem, mulher, criança, jovem, poderia pagar essa dívida. Somente Jesus poderia pagar. Porque a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E sangue puro, e sangue santo. E a palavra de Deus diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, em todas as áreas dele, na carne, no espírito e na alma, mas sem pecado. Por isso, quando ele se ofereceu, quando ele partiu o pão, a última vez, naquele cenáculo feito ali em Jerusalém, na casa daquele cristão, daquele seguidor, daquele discípulo de Jesus, fez a última ceia, partiu o pão, deu aos discípulos, tomou o cálice e disse: agora já não beberei do fruto da vide convosco, só beberei agora novo convosco no reino de meu Pai. E ali ele cantou o hino e subiu para o Monte das Oliveiras. Ele disse: eu entrego a minha própria vida. Ninguém a toma, mas eu mesmo a dou. Então ali ele se entregou por toda a humanidade. Desde o primeiro homem que viveu nessa terra, que foi Adão, até o último homem que viverá nessa terra. O Senhor se entregou por todos para pagar a dívida do pecado. E a palavra de Deus diz que depois que ele fez a reconciliação entre o homem e Deus por meio da cruz, ele destruiu a inimizade que havia entre nós e Deus. Veja, Deus é santo, nós pecadores, não havia condição de haver comunhão, mas a cruz fez a reconciliação. E aí ele diz aqui no versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, essa igreja, que é a assembleia dos chamados por Deus para viver uma vida diferente, para viver uma vida segundo a obediência ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, nós fomos chamados, a assembleia, né? Igreja significa a assembleia dos eleitos, assembleia, a igreja significa assembleia, o ajuntamento, a congregação daqueles que são chamados pelo Espírito Santo para viverem segundo a ideologia de Deus, segundo a vontade de Deus, para viverem o reino de Deus nessa terra. Ele disse que esse povo que tornou-se igreja, ou seja, que foi separado para viver segundo a vontade de Deus, esse povo é edificado espiritualmente sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E qual que é o fundamento dos apóstolos e profetas? É a palavra de Deus. Portanto, irmãos, urge que nós diuturnamente voltemos à palavra de Deus, voltemos a ler a palavra de Deus, voltemos ao Espírito Santo de Deus. Que o apóstolo João, ele diz: aquele que não tem sabedoria, peço a Deus, que a todos dá liberalmente e não lhes impropera nada, não cobra nada em troca da sabedoria que é dada por meio do Espírito. E ele diz também: agora vocês têm uma unção, vocês que já receberam pela fé Jesus no seu coração, vocês têm a unção do Espírito Santo em vocês. E essa unção é verdadeira, não é falsa. E ela vos ensina todas as coisas, e não é necessário que ninguém vos ensine mais alguma coisa, porque o Espírito lhes ensinará tudo. Então, queridos, voltemos ao primeiro amor, voltemos à simplicidade e pureza devidas a Cristo e aprendamos com o Espírito Santo. Demos lugar ao Espírito Santo em nossa vida. Assim, quando nós levantarmos, a palavra de Deus diz lá em Efésios 6 que a armadura de Deus ela começa do pé até a cabeça. E ele diz: calçando os pés com a preparação do Evangelho. Ou seja, começa nos pés. A armadura ela cobre todo o corpo. Aquela armadura do guerreiro medieval cobria todo o corpo. E ela começa nos pés. E ele diz: calçando os pés com a preparação do Evangelho. Então, quando é que nós calçamos os pés? Em que hora do dia nós calçamos os pés com chinelo? É quando nós nos levantamos.
Então é quando nós acordamos e vamos ao banheiro. Então esse é o primeiro momento do nosso dia, calçar os pés para ir resolver a nossa vida. Então isso significa logo de manhã cedo entrar na presença de Deus, lendo a palavra, meditando na palavra, aprendendo com o ensinamento do Espírito Santo, calçando os pés com a preparação do Evangelho. Ou seja, qual é a primeira hora do dia que nós calçamos os pés? É logo no início do dia, na manhã. Então, logo ao levantar, irmãos, precisamos ler a palavra, nem que seja um versículo dessa vida corrida, e meditar naquele versículo, e pedir sabedoria, direção de Deus, de acordo com aquele versículo lido. E assim sucessivamente ao longo do dia. Não é? Essa armadura, ela vale para o longo do dia. E no final do dia, ele diz colocar o capacete da salvação, que é a conclusão dessa armadura. Quando é que o dia se conclui? É à noite. Então, à noite também nós devemos voltar a meditar na palavra de Deus. Então, iniciando e terminando o dia, meditando na palavra de Deus, que é o fundamento dos apóstolos e profetas, nós seremos edificados um edifício de Deus para a habitação de Deus no Espírito. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e que nós sejamos edificados em Cristo Jesus.